Boa tarde, amigos alvinegros. Estamos aqui novamente para falar do nosso Botafogo e dos nossos ídolos. Então, hoje nós vamos falar de dois meia-atacantes que passaram pelo Botafogo na década de 90. Primeiro vamos falar do The Flash, o Valdeir. Vamos ver? Do Juninho. Mujica tá na frente pedindo, tá se metendo o Valdeir. É pra ele, bom lance, vai bater pro gol! Gol! Element. Botafogo! Valdeir! Aos 23 minutos, que beleza de jogada! Element. Valdeir, atacante veloz, habilidoso, já jogou no Botafogo e no Fluminense, experimentou os dois lados da grande final de amanhã. Pelo Botafogo, precisou tirar 3 gols de vantagem numa decisão. Pelo Flu, entrou em campo com a tranquilidade de ter goleado no primeiro jogo. Se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo do futebol, principalmente na minha carreira, eu mudaria esses 2 jogos, né? A trajetória do The Flash, Valdeir, começou em 1986 no Atlético Goianiense, jogou até 1989, quando se transferiu para o Botafogo e ficou até 1992. Neste mesmo ano,
92, se transferiu para o Bordeaux da França e jogou até a temporada de 96. Foi emprestado nesse período ao São Paulo em 93 e 94. Ainda em 94, jogou pouco tempo no Flamengo. Em 95 e 96, foi emprestado ao Fluminense. Em 97, se transferiu para o Atlético Mineiro, depois jogou no Guarani pouco tempo, na Inter de Limeira em 1998, no Paraná Clube em 1999, no Ceará em 2000, no Vila Nova também em 2000, em 2001 no Madureira, em 2002 no Brasiliense e encerrou a sua carreira em 2003 no Madureira. Há 20 anos, final do Brasileiro de 92, o Botafogo tinha um ataque de respeito, Valdeir e Renato Gaúcho. Mas no primeiro jogo da decisão, o Flamengo venceu por 3-0. A primeira partida foi uma partida no qual nos decepcionou bastante, todos os botafoguenses, até porque a equipe do Botafogo era muito, mas muito favorita, né, para conquistar o título de 92. O Botafogo tinha que devolver o resultado no segundo jogo. Não conseguiu. Valdeir perdeu um pênalti. Fez outro. Mas o 2-2 deu o título ao Flamengo. Há 17 anos, o Fluminense tinha a mesma vantagem de agora. Podia perder por até 2 gols, que passaria à final do Brasileirão de 95. A dupla Valdeir e Renato Gaúcho presente mais uma vez. Eu fico feliz, né, mas vou ter que fazer bastante tratamento das costas, porque carregar o Renato de novo vai ser duro. Na primeira partida no Maracanã, Fluminense 4, Santos 1. Um dos gols, passe de Renato e pênalti sofrido por Valdeir. Eu acho que o pior dos pessimistas jamais iria imaginar que o Fluminense não estaria na final. Naquele ano, o time não tinha sofrido derrota por 3 gols de diferença. Mas no jogo de volta, goleada. Santos 5-2. Atuação de gala do camisa 10, Giovani. Valdeir experimentou os dois lados. Pelo Botafogo, viu o tamanho do desafio. Pelo Fluminense, aprendeu que é possível superá-lo. Mas se tratando de futebol, tudo pode acontecer. Voltamos ao Brasileiro de 1992, em Juiz de Fora. Lançamento do Dias para essa bonita conclusão de Valdeir. Lizinho cortou o zagueiro e fez 1-0 Botafogo. Macalé arriscou de longe, Ricardo Cruz não segurou e Luiz Fernando empatou para os mineiros. A zaga cruzeirense rebateu mal e aí o Renato Gaúcho lançou o Valdeir, o The Flash, como era conhecido, passou pelo goleiro Paulo César e fez o gol da vitória botafoguense. A equipe carioca terminaria vice-campeã naquele ano. Muito rápido The Flash, né? Muito habilidoso, mas se vocês olharem, quase todos os lances dele, ele recebe passe com açúcar do Carlos Alberto Dias. O Carlos Alberto Dias, nessa época, era o cérebro do meio de campo do Botafogo, quase não fazia gols, tanto que nos lances que eu vou passar do Carlos Alberto Dias, não tem quase lances dele, porque tá tudo aí nos lances do Valdeir. Vocês devem ter visto o Carlos Alberto Dias atuando em quase todos os gols do Valdeir, ele estava presente, ok? Eu só vou passar um gol dele, que foi o gol contra o Vasco, que é decisivo. O Botafogo foi campeão em 1990, bicampeão em 1990, com um gol do Carlos Alberto Dias. Mas a performance dele está aí, junto com o Valdeir. Era uma dupla.
gol mais importante que eu fiz no Maracanã foi contra o Vasco da Gama na final do Campeonato Carioca em 1990. Chegamos nessa final com moral. Embora o time do Vasco é um timaço naquela época. O estádio de Maracanã cheio, dividido, né? Metade botafoguense, metade vascaíno. E terminou o primeiro tempo 0-0. E voltamos para o segundo tempo, né? Com aquele algo a mais, né? Aos 36, 37 minutos do segundo tempo. Se não me engano, a bola veio rebatida, eu dominei essa bola, foi o Valdeir, fizemos uma tabela, ele cruzou e jogou essa bola para trás. Eu cheguei de perna esquerda. É uma felicidade grande, mas torcida, aquela euforia muito grande, né? A vibração fantástica. Tive o prazer de jogar e fazer o gol mais importante na minha vida e o gol mais importante dentro do Maracanã. A trajetória de Carlos Alberto Dias. Ele começou no Matsubara em 85, passou pelo Fujita Wanderers, depois foi para o Curitiba e ficou até 89. Em 89, o Botafogo e o Flamengo disputaram o passe desse jogador. Por incrível que pareça, ele preferiu ir para o Botafogo e o Botafogo o contratou. Então ele ficou de 90 a 92 no Botafogo, quando o Emil acabou com o time, depois de perder o Campeonato Brasileiro. Depois disso ele foi Vasco da Gama 93, Grêmio 93, Flamengo 94, Paraná 94, jogou no Japão. Terminou sua carreira em 2006 no ABC, depois de jogar por alguns outros clubes sem muita tradição. Vamos agora mostrar alguns lances de gols do Valdeir em que a gente vê que o mentor é Carlos Alberto Dias. É Carlos Alberto Dias que enfia as bolas com açúcar para o Valdeir, ok? Por isso ele não fazia muitos gols, mas ele dava muitas bolas, principalmente para o Valdeir e para o Renato Gaúcho. É muito bom, né? Agora, é uma pena que em 1992, desencantado com a perda do campeonato brasileiro para o Flamengo, naquele jogo polêmico que o Renato deu churrasquinho na boca do Gaúcho, etc., nós perdemos o Carlos Alberto Dias e o Valdeir, porque o Emil, desencantado, ele acabou com o time. Foi embora todo mundo, inclusive o Renato Gaúcho foi o primeiro a sair. O Botafogo ficou com um time assim de jogadores do Júniors e fomos até campeão da Comebol em 93 com um time bem humilde. Por isso que eu tenho certas restrições com esses benfeitores, entre aspas, que são donos do time e que tomam as decisões unilaterais. Porque eles dão com uma mão e tiram com a outra. Eu tenho muito medo, inclusive, dessa SAF agora. No próximo programa, vamos mostrar a trajetória polêmica do polêmico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho,
que apesar de tudo, a torcida do Botafogo odeia por causa do problema do churrasquinho, dando churrasco na boca do Gaúcho depois de ter perdido a decisão em 92. Apesar disso tudo, Renato Gaúcho foi um senhor jogador no Botafogo. Ele jogou no Botafogo em 91 e 92 e fez a diferença. O Botafogo ganhou muitos jogos com a técnica e a raça de Renato Gaúcho. O problema do churrasco é outra discussão, não vou entrar nessa polêmica. Vamos nos despedir com saudações alvinegras e lembrando, não deixem de dar o like e se inscrever no canal. E se quiserem mandar casos, histórias, mandem para este e-mail que está na tela. E por favor, não deixem de ler os créditos do material que eu usei no nosso programa. É importante. Ok, boa tarde e tchau.